rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar no céu com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus, amém? Pastor Sérgio Roque está com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E você que está aqui presente ou que está longe, mas está assistindo essa aula, vai assistir essa aula, aproveite a oportunidade, ouça com atenção, medite no que vai ser ensinado aqui, e você certamente será edificado e passará a conhecer um pouquinho mais desse Deus, que é o nosso Deus, em quem nós confiamos, amém? Pastor Sérgio está com a oportunidade. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. É uma satisfação, né, poder estar aqui mais uma vez para trazer mais uma lição da EBD, agora segundo trimestre, e contando aqui com a presença dos irmãos, né, dá outra alegria na gente, a verdade é essa, né, e isso é muito bom. Eu quero dizer aos irmãos que esta lição, embora todas sejam importantes, mas esta revista, amados, ela é maravilhosa. Primeiro porque nós estamos estudando sobre Deus, né? Já começa por aí. Então, como hoje está sendo a primeira ministração dessa revista, eu quero trazer aqui, apresentar para vocês, quem ainda não tem, né? Quem ainda não adquiriu, ainda tem bastante ali, vamos aproveitar e conhecer, porque nós estamos estudando único e exclusivamente sobre Deus, tá bom? Os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas escrituras divinas. O autor, deixa eu falar sobre o autor aqui, porque é muito bom. O autor dessa revista, pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus, Baleia, em Brasília, do Ministério de Madureira, pastor presidente jubilado, secretário executivo da Conemad DF, do Distrito Federal e entornos, né? Ele é economista pós-graduado em administração financeira pela FGV de Brasília, do Distrito Federal. Ele é bacharel em teologia, escritor, presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista na área de casais e famílias e palestrante na área de obreiros e líderes. Então, este é o pastor que elaborou esse estudo para que toda a convenção de Madureira possam estar estudando neste trimestre. E antes de iniciar aqui, eu quero convidar os irmãos para que se coloquem em pé para iniciarmos com uma oração, porque nossa base é Deus, né? Então precisamos convidar Ele a estar conosco, embora eu saiba que Ele já está aqui operando
neste lugar. Papai do céu, Senhor da glória, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Tu és tremendo, Tu és bendito, Tu és misericordioso, sabemos disso, Pai, Tu és sim maravilhoso, e eu venho te clamar, Senhor, que o Senhor venha nesta manhã estar conosco, através do Teu Espírito, operar em nossas vidas, através deste ensinamento que vamos ter, Pai, e que eu venha como uma ferramenta necessária aqui, que o Senhor me use e nos dê a Tua graça, nos dê a Tua misericórdia, Senhor, a condição e o discernimento, Senhor, de explanar o conteúdo aqui. Sim, Pai, que provém de Ti, porque o estudo é sobre Ti, Senhor, e estamos aqui, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha abrir os nossos entendimentos e falar conosco nesta manhã. Aleluia, amém. Bom, para os irmãos aqui da igreja, todos já nos conhecem, porém quero deixar aqui as informações dos internautas, né? Nós somos a AD Confresa. A AD Confresa tem como presidente de campo o pastor Enio Rodrigues Silva e pastora Kézia Alves. E aqui na ministração da palavra nesta manhã, eu, pastor Sérgio Roque. E nós vamos, então, como domingo passado não foi ministrado a primeira lição da revista, eu quero trazer uma pincelada desta primeira lição, porque a revista ela é pensada assim, uma lição vai passando informação para a outra, então é importante que conheçamos o contexto. Como nós tivemos todo o primeiro contexto, nós vamos ter um pouco dele para a gente chegar na segunda etapa. Então a primeira lição ministrada foi: Deus se revelou à humanidade. Na verdade, tudo é pela revelação de Deus. Todo conhecimento, tudo que nós conseguimos, tudo que nós alcançamos se dá pela revelação de Deus. Então, na primeira lição, o texto áureo diz assim, olha: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1, versículo 19. Na verdade, aplicada da primeira lição, que foi do dia 4 de abril, a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Então, o fato de conhecermos o Senhor é uma bênção para as nossas vidas, né? Os objetivos da lição foram explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras, mostrar a necessidade de crescer no conhecimento e ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. O texto de referência estava em Provérbios 9, versículos 9 e 10 e Colossenses 1, versículos 9 e 10. Você não baixou a primeira não, né? Não, beleza. Dá a instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, esta é a abertura da primeira lição. E eu vou ser assim, breve para a gente aproveitar mais a segunda, que é a lição de hoje. Na introdução ela diz assim: as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, como inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, sua natureza, suas criações, os seus atributos e tudo o que é peculiar ao ser divino. Então tudo que quisermos saber de Deus, amados, nós vamos encontrar aqui. Fora disso, nós vamos encontrar nas criações físicas de Deus, a começar por nós, seres humanos, né? Ao qual Deus o criou à sua imagem e semelhança. Então, no tópico 1 aqui,
Diz assim: só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo, né? Não fosse isso, não conheceríamos Deus, né? Agora, o conhecimento se dá, eu sempre falo aqui na questão da contrapartida. Eu entro com a minha parte, com o meu estudo, a busca do meu conhecimento de Deus, e Ele entra com a revelação. É a partir daí. É um relacionamento entre Deus e o homem, né? No 1.1, a revelação de Deus na natureza. São vários os textos bíblicos que registram a natureza como meio de revelação da glória de Deus, de seu poder e sua sabedoria, né? Vamos para frente. No 1.2, os nomes de Deus também são infinitos, são vários os nomes de Deus que estão revelados aqui. Quem tem a revista já deve ter lido aí. O que eu quero, que não está aqui, o que eu quero dizer aos irmãos, assim, um dos nomes de Deus a qual ele mesmo quando Moisés perguntou a Deus, quando Deus encaminhou Moisés para ir libertar Israel do Egito, e Moisés falou: Senhor, quando eu chegar lá, que estiver com o faraó, quem eu vou dizer que me enviou? E Deus disse assim: o eu sou. Você vai dizer isso: o eu sou me enviou. Mas Deus tem um monte de nomes aqui citados. No 1.3, a revelação através de Jesus Cristo, né? Deus se revelou também através do seu Filho, né? Que é o verbo que se fez carne e esteve entre nós, né? No 2, no tópico 2, a necessidade de crescer no conhecimento. Isso aqui é tremendo, porque eu vou explicar mais para frente no título da outra lição. Por que nós devemos crescer em conhecimento? Isso foi uma determinação de Deus. Se eu quero saber mais de Deus, eu tenho que procurar, buscar mais, alcançar mais do Senhor em conhecimento. Vou chegar no topo? Nunca, do nosso conhecimento. Mas nós temos esta necessidade e precisamos estar todos os dias buscando mais, buscando conhecer mais no Senhor. Então é uma grande necessidade crescer no conhecimento. Isso é recomendação do próprio Senhor Jesus. No 2.1, um conhecimento além do aspecto intelectual. O nosso intelectual, mesmo o nosso intelectual perante Deus, ele é limitado, né? No 2.2, um conhecimento para um andar digno. O conhecimento, ele vai contribuir para a nossa conduta espiritual, né? 2.3, o conhecimento para um viver frutífero. A partir do momento que você vai ganhando conhecimento das Escrituras, conhecimentos de Deus, do poder de Deus, e vai confiando, você vai gerando frutos. Deus quer isso. A gente leu lá em Esther, a gente estudou várias vezes e várias vezes foi comentado. Se tem uma coisa que Deus não quer e não gosta, é de comodismo, né? Deus quer os servos deles gerando frutos. E como nós vamos gerando fruto? A partir da nossa busca nele, do conhecimento. Tópico 3, alguns resultados de conhecermos a Deus. Aí vem Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias viveu uma situação interessante na Bíblia, e o livro de Oséias compara a vida de Oséias na época com a situação de Israel com Deus, né? Ou de Deus com Israel, porque assim como Israel estava desviado dos caminhos do Senhor, Oséias, a sua esposa, praticamente estava desviada dele, né? Então Oséias pregava a Israel como profeta de Deus naquele tempo, dizendo: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Olha, tudo que está passando é porque não tem conhecimento mais do Senhor. Israel deixou o Senhor de lado, pagou o preço, sofreu as consequências.
No 3.1, crescimento espiritual. É a partir do nosso conhecimento que nós vamos entregando a nossa vida a Deus, que nós vamos buscando a comunhão com Deus, nós vamos crescendo em espiritualidade com Deus. 3.2, a confiança de quem conhece. Quem tem confiança, quem tem vida, comunhão com Deus, tem autoridade para poder decretar em nome do Senhor. Elias disse assim, ó, segundo a minha palavra. Voltando lá em Esther, quando a responsabilidade chegou nela, o que ela fez? Ela encaminhou para Deus, porque ela tinha confiança e ela sabia, e ela aguardou e confiou. Então é importante isso. Como que eu vou confiar naquilo que eu não conheço? Como que você vai confiar no que você não conhece? É preciso que haja um conhecimento para que haja uma relação de confiança. E a confiança em Deus nós buscamos aqui, encontramos aqui, ó. De Gênesis a Apocalipse, temos uma infinidade de orientações que nos encaminha a confiarmos no Senhor. 3.3, a sabedoria adquirida com o conhecimento. De acordo, você vai buscando conhecimento, você vai enriquecendo a sua convivência espiritual e você vai ganhando sabedoria. E essa sabedoria é demonstrada onde? Nas suas atitudes. Entenderam? Então este foi um resuminho, bem resumido mesmo, da lição passada, que tem o título Deus se revelou à humanidade. E na conclusão dela, olha só, conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora, o conhecermos em parte, então chegará o dia em que o conheceremos como Ele é. É interessante, eu estava fazendo alguns estudos e buscando alguns comentários de estudiosos sobre a Bíblia, sobre a obra de Deus, e eu achei impressionante e interessante um texto sobre George Miller. Ele foi um dos homens que leu a Bíblia mais de 200 vezes e ele usou várias formas de fazer aquela leitura de joelho, enfim. E antes da sua morte, alguém perguntou para ele: o que você acha que deveria ter feito mais? Foi mais ou menos por aí a pergunta. E ele disse o seguinte: eu queria poder ter lido mais a Bíblia para poder conhecer mais do meu Senhor. Então isso é inconstante. Da mesma forma como o Senhor é infinito, o nosso desejo em buscar o conhecimento no Senhor precisa ser infinito. Aleluia. Então vamos para a lição 2, dia 11 de abril de 2021, conhecendo os atributos de Deus, está lá. Eu achei interessante, e o autor, ele foi usado de muita sabedoria, a começar, nesta lição ele já coloca lá, conhecendo os atributos de Deus, porque essa é a nossa fase, de estar sempre procurando conhecer, de estar sempre conhecendo, Conhecendo ali, ele está no gerúndio, esse verbo. É uma ação contínua e não pode ter fim nunca. Conhecendo os atributos de Deus. No texto áureo da lição diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, versículo 33, está lá. Agora é interessante, olha como que o salmista coloca: profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Aí ele fala, olha, quão insondáveis, não tem como sondar, quão inescrutáveis.
a gente não consegue chegar no limite desse conhecimento. Graças a Deus. A verdade aplicada: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Tá? Toda definição que nós encontramos com relação a Deus, ela não é plena. Sempre tem muito mais. Né? Deus é um ser supremo. Então, como nós, limitados, vamos definir Deus? Objetivos da lição: definir os atributos de Deus. O primeiro objetivo é esse, né? Nós vamos entender esses atributos. Mostrar as classificações dos atributos de Deus. Ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Então, esses três objetivos: definir, mostrar e ressaltar o valor. Texto de referência está em Salmo 139, quem não tem a revista que quiser acompanhar na Bíblia, do 6 ao 8, e em Romanos 11, do 34 ao 36. A palavra do Senhor diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Está lá no telão, né? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Romanos 11:34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse último versículo aqui, ele poderia ser lá um versículo de fechar a lição, porque aqui está tudo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Então é muito interessante esse estudo nesse trimestre. E com certeza aqueles que acompanharem, com certeza vão ganhar muito, muito mesmo, porque Deus vai trazer informações especiais aqui desde o início. Eu quero aqui, para iniciar essa lição, eu quero fazer menção aqui de algumas referências, mas primeiro eu quero me apegar aqui em Eclesiastes 5, no versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aleluia. Quero aqui trazer esta mensagem com fidelidade a esse texto e cuidar para não me precipitar, porque na verdade nós somos tremendamente limitados, e falando de um ser que é unânime, que é o Deus, nosso Senhor. Eu quero trazer como referência também, antes de entrar no conteúdo, Mateus 22, 29, Jesus fala aqueles moços, com relação aos lá para os escribas, para os fariseus, com relação aos 7 irmãos e uma esposa. Jesus fala assim, quando eles questionam Jesus fala assim, olha, 22, 29 de Mateus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus já deixa determinado isso aqui. Quando você conhece a Escritura, você já tem noção do poder de Deus, É a partir daí. Em João 8, no versículo 31,
Jesus dizia aos judeus que criam nele, aqueles que criam nele, aqueles que o acompanhavam e acreditavam nele: olha só, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E Jesus disse ainda: olha, e conhecereis a verdade vos libertará. E aonde está a verdade que liberta? Está aqui, né? Está aqui. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí, Oséias, que eu citei um trechinho da lição passada, e a gente vai citar lá na frente, Oséias fala em Israel: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a partir dessas referências, dessas orientações que está na Bíblia, nós vamos entrar nesse conteúdo e ver até onde Deus vai nos conseguir, nos permitir estar falando para os irmãos. Tá bom? Na introdução da revista, a palavra do Senhor diz assim: olha só, no estudo abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos. Não se tem a pretensão de esgotar o assunto, tal nossa pequenez frente aos mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Então é impossível nós alcançar um conhecimento do todo, mas de acordo nós vamos entrando no nosso conhecimento, Deus vai nos revelando o que precisamos e o que Ele precisa de nós. Mas eu esqueci de perguntar, nós vamos até aonde? Até que horário? Tá, então tá bom. Eu quero deixar livre também o espaço para os irmãos. Qualquer coisa, a gente tem mais um microfone. Cadê? A gente tem mais um microfone aqui. Ah, tá lá, né? Quem quiser contribuir, porque essa lição é muito rica. Então, quem quiser contribuir, os irmãos que queiram aí, a gente pode levantar a mão na hora, já pedir que a gente leve o microfone lá, para vocês entrarem no assunto, porque tudo vem a contribuir e é importante. Toda contribuição é importante. Nós estamos aqui só para somar, né? Só para somar. Então, o que são os atributos de Deus? Tá, o que são os atributos? São características, né? São características. Porém, em se tratando de característica, ela se torna assim, a característica, como característica, se torna algo um pouco comum. Quando se trata de Deus, é atributos. E quando se trata de atributos e de Deus, eles são muito ligados ao positivo, coisas boas. Deus não tem relação nenhuma com o negacionismo. Não tem. Então, os atributos de Deus, quando se fala em atributos, se fala em coisas boas, que vão nos edificar, coisas que vêm para contribuir com a nossa vida, como a gente viu lá atrás, para gerar fruto, para nos conceder um andar de confiança, uma relação de amor, de confiança com o Senhor. Aqui na revista, no tópico 1, olha, pastor João Nunes Machado, está lá? Não está lá. Podemos conceituar Deus, ele faz um questionamento. Podemos explicar o que Deus é em perfeição? O que Ele é em perfeição no seu todo, nós não conseguimos. Nós não podemos, nós somos limitados. Mas nós podemos, pela nossa fé, justificar, explicar Deus. Aleluia. Na revista aqui diz o seguinte: olha, o finito não pode compreender o infinito. Essa é a nossa, diferença com Deus. Nós estamos aqui na nossa finitude, Deus está na infinitude dele. Porém, tudo que Ele quer que nós conheçamos, Ele nos revela, como foi na lição passada. Olha lá. O dicionário, lá no ponto 1, no tópico 1 mesmo, ele define a palavra atributos como o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa, né? Então nós vamos entender os atributos como algo que é qualidade especial de Deus. E de Deus para quem? Para com o ser humano. Tá bom?
No tópico 1 foi essa definição. No ponto 1, vamos fazer só uma leitura aqui, olha só. Por norma, os atributos estão relacionados aos aspectos positivos que eu já falei. E no subsídio aqui da revista, tem uma informação que eu acho interessante. A diferença entre a definição de atributos do ser humano e atributos de Deus está em que Deus é a própria fonte de todas as qualidades e perfeições. Deus é a própria fonte. Nós somos dotados de erros, nós erramos, mas Deus nunca precisou aprender com erros. Deus nunca precisou de tempo para aprender. Deus, a perfeição dele se deu a mesma do início, é a de agora e será de sempre. De sempre. 1.2, definição de atributos de Deus. A gente já definiu lá, né? Mas vamos aqui. São conjuntos das suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação descortinada ao longo das páginas do livro sagrado e que nos ajudam a entender quem Ele é a partir daqui. É a partir daqui. Eu digo a vocês que não tem uma palavra neste livro, aqui na Bíblia, não tem uma palavra que não nos leva a pensar em Deus. Não tem uma. Todas elas nos levam a Deus. Todas. Mesmo um estudo como este, específico sobre Deus e seus atributos, o fazemos de forma limitada. Ele, em sua plenitude, é completamente incompreensível para o ser humano. No subsídio, tem uma informação importante. Há coisas que são reveladas, outras não. Se ele não revelou, é porque não temos condições em corpo carnal e pecaminoso de conhecer todos os seus mistérios. Então, o que Deus nos revelou é aquilo que é possível de conhecermos e que temos estrutura para isso. Embora eu abra um parênteses e diga o seguinte, que existem muitas pessoas que buscam e às vezes não têm suporte para o conhecimento que conseguiu, e aí se torna agindo como loucos, né? Existe muito isso, fecho parênteses. Então Deus, Ele, de acordo você busca, Ele revela. Nós somos, a igreja é um corpo, né? Temos centenas e centenas de irmãos, de obreiros, um busca mais, outro um pouco menos, e no final a obra se completa, a partir daquilo que, somando tudo, né, ganha-se um trabalho que gera frutos abençoados, a partir da busca que se teve com relação ao conhecimento de Deus. No 1.2, vou ter que andar ligeiro. Definição dos atributos de Deus. Eu já falei isso aqui, né? Vamos lá. Mesmo, também já falei. Vamos para o 1.3 então. Todos os atributos declaram a glória de Deus. Tudo que Deus revelou é para que seja declarada a glória deles, né? A natureza, para que se declare a glória de Deus, né? O nosso conhecimento que temos de Deus é para que declaremos a glória de Deus, né? Traz várias referências aqui na Bíblia. As coisas criadas declaram a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E aí o Nécio vai lá e diz: não há Deus, né? Não há Deus. Fomos criados e somos para o louvor da sua glória. A verdade é que nós buscamos em Deus
eu digo assim, eu poderia dizer parcelado, mas eu não posso nem vou dizer assim, eu vou dizer fragmentado. Porque nós temos tantas ocupações que nós buscamos para o nosso dia, para o nosso conforto do dia a dia, que às vezes nós fragmentamos a parte de Deus em tudo, em nossas vidas, né? E aí não a adoramos com a excelência que Ele precisa que o adoramos. E não oferecemos a Ele com tamanha excelência. A tarefa vital de adoração foi designada à raça humana criada à imagem de Deus. É só ao ser humano a adoração ao Senhor. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança dele. E se preocupamos mais, né, no buscar nele do que oferecer a ele um louvor. E é isso que ele quer. Eu me lembro de Ana, né? Ana, por ser estéril, ela sofreu muito tempo. Até que um dia, quando seu esposo, Elcana, pegou ela e a outra esposa, Penina, e foram para oferecer adoração ao Senhor, sacrifício de adoração ao Senhor. Então Ana estava muito angustiada e ela foi orar ao Senhor, e ela fez um propósito ao Senhor, que se Deus desse a ela um filho, homem, ela iria depois devolver o filho para Deus. Foi um propósito que ela fez, porque ela queria sair daquela condição de esterilidade, ela queria gerar frutos. É interessante que a oração dela foi tão intensa, ela se derramou tanto, que o próprio profeta Eli, o sacerdote, ele meio que ignorou ela, e quando ela explicou para ele, e eu vejo assim que Eli era um profeta que na época um sacerdote que estava desgastado, né? Sacerdote desgastado, mas ele fez uma promessa para ela, falou: pode ir, que Deus vai atender a sua oração. Deus ouviu a palavra dele e Deus honrou. E Ana teve o filho, né? Quando ela desmamou, ela voltou e devolveu o filho para Deus, cumpriu com a parte dela. E ela se encheu de tamanha felicidade com isso, porque por Deus ter cumprido com ela e ela cumprido com Deus, que no retorno ela foi louvar e adorar o Senhor Jesus. E aí, a partir disso, sabe o que aconteceu? Deus deu mais 6 filhos para Ana. Pela oração ele deu 1, mas pelo louvor, 6. Olha como é importante o louvor diante de Deus. Aleluia. Vamos para o tópico 2. Aqui a gente ensinou que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Nesse tópico 1 a gente teve essa compreensão. No tópico 2 a gente vai estudar as categorias dos atributos de Deus. O que são categorias, né? Categorias podem ser fases, né? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Conjuntos de habilidades, camadas, classes, divisões, estratos, né? Subdivisões, né? Então, como que se dão essas categorias nos atributos de Deus? A gente vai entender aqui na lição que ela vai se dar em 2 formas, e a gente vai entender essas formas. A teologia divina, ela dividiu em 2 categorias. Eu não encontrei ontem, essa semana, não encontrei esse slide lá para mim trabalhar sobre ele. Então eu vou aqui pela revista, que eu rabisquei ela aqui de todo jeito possível. Às vezes a gente rabisca demais, Mondinho, que acaba confundindo até, né? Mas é assim.
A teologia divina dividiu em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis, meus irmãos, são aqueles que são só de Deus. Ele não revelou para nós, não revelou para o ser humano. E os comunicáveis é aquele que a gente conhece, que a gente busca, e Deus nos concede o conhecimento. Eu poderia citar aqui de um atributo, uma situação que em parte é comunicável. A gente sabe que o dia do Senhor vai acontecer, porém a gente não sabe quando esse dia. Esse Deus não revelou. Pode ser hoje, pode ser agora. Deus não revelou isso, mas Ele revelou que vai acontecer. Que vai acontecer o arrebatamento, né? Que muitos ainda vão passar pela morte antes do arrebatamento, porém ninguém sabe o dia, nem a hora. Então nós vamos trabalhar esses atributos. No 2.1, a existência de Deus não se discute. A gente vem estudando isso desde o início, né? Quem somos nós para conceituar Deus? Porém, pela nossa fé e pelo aquilo que nós conseguimos encontrar no Senhor, nós podemos explicar. A existência de Deus é um pressuposto além de qualquer dúvida. Não se discute aqui a existência ou não de Deus, pois pela fé cremos na existência dele. É a fé que determina, né? A fé que determina. Nós tivemos vários exemplos aqui de pessoas na Bíblia que passaram por situações que revelam claramente o poder de Deus, a existência de Deus. Aqui diz o seguinte: Ele existe por si mesmo e não depende de nada para a sua existência contínua. Deus não depende de nada, Deus não depende de ninguém. Já pensou se Deus tivesse que descer aqui para pegar conselho com um homem, para criar algum planejamento? Não. O homem sem Deus é nada, e Deus sem o homem é Deus do mesmo jeito, da mesma forma. Aqui no comentário do autor, ele deixa algo interessante. Olha, até os que se dizem ateus, inconscientemente, quando as coisas apertam e ficam estreitas para o seu lado, eles clamam a Deus. Eles clamam a Deus. Quando a coisa arrocha, Deus está lá. É interessante isso aqui. A pessoa nega a Deus a vida inteira, e quando chega na última hora, com uma palavra e nada, ele vai lá e reconhece Deus. (2.2) Os atributos incomunicáveis de Deus são assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas, é só dele. Isso são. Jesus disse que nem ele sabia, né? Aquele dia nem ele sabia, somente o Pai. Tem coisas que Deus não revelou nem para o seu filho. É somente do Pai. E Jesus deixa isso. São também denominados de absolutos ou imanentes ou intransitivos. Aí tem uma referência, Russell Joyner, Teologia Sistemática, editado por Stanley Horton, da CPAD. Deus existe por si mesmo,
pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Seu próprio nome, Yahvé, declara que Ele é e continuará sendo. Ele é e continuará sendo. Não existe limites, né, no perfil de Deus. Aqui no subsídio tem uma informação. Heber Campos, ele define os atributos comunicáveis como sendo aqueles que distinguem Deus como Deus, sendo ímpar naquilo que Ele faz. Os atributos incomunicáveis de Deus são a sua aceidade, a eternidade, a unidade, a imutabilidade, a infinitude, a soberania, a onipresença, a onipotência, a onisciência, a autoexistência, a transcendência, a imanência de Deus. Tudo isso compõe os atributos incomunicáveis de Deus. Nós recorremos a Deus nesses atributos, né? E usufruímos, mas não nos é revelado. Usufruímos da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, porém, e dos demais, mas isso não nos são revelados. (2.3) Os atributos comunicáveis de Deus. Olha, esses atributos podem ser reunidos em 2 grupos. O primeiro grupo, composto dos atributos ligados à graça de Deus: amor, misericórdia e paciência. E como Deus tem tido amor, como Deus tem demonstrado amor, como Deus tem tido misericórdia e como Deus tem tido paciência, né? Nesses últimos tempos, como esta geração. Louva a Deus que esta geração é a geração que vive o período da graça, da dispensação da graça do Senhor, né, irmão Dimas? Que se não fosse isso, não fosse isso, irmão Rael. O segundo grupo, composto de atributos ligados à santidade de Deus: majestade, retidão e justiça. Esses também são os revelados aos homens, né? Ao homem. Os atributos comunicáveis de Deus. Alguns atributos comunicáveis ou morais de Deus são santidade, fidelidade, amor, bondade, justiça, sabedoria, paciente, misericórdia, dentre outros. Não fosse pela misericórdia de Deus e por estarmos no período vivendo a dispensação da graça do Senhor, acredito que estaria tudo diferente mesmo. Nesse tópico 2, nós aprendemos aqui que os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus e que os comunicáveis revelam a condescendência de Deus. Então vamos para o tópico 3. Estou apurado aqui com o tempo. O valor de conhecer os atributos de Deus. Isso aqui é interessante, porque a partir do momento que você vai conhecendo, você vai adquirindo valores, né? Princípios. Você vai moldando a vida, vai moldando a conduta. A gente vai ajustando o pino de centro espiritual, né? A partir do conhecimento que se vai adquirindo. É interessante isso aqui. O valor de conhecer os atributos de Deus. Aqui diz que desde os primórdios até atualmente o homem vem procurando Deus e querendo saber quem Ele é. Nós tivemos, como lá no início ainda, né, no início da criação, Nimrod, que ele queria estar lá, subir lá, estar frente a frente com Deus. Esse é o lugar que nós jamais
a não ser quando chegarmos na eternidade. Quem somos nós? Chegamos a Ele em oração e adoração e pronto. E nos demos por agradecidos por isso, que Ele nos concedeu essa graça, né? Várias correntes teológicas tentam explicar Deus de sua maneira. E isso, às vezes, pode ser erro, pode ter distorções, né? E gerar problemas, né? E aí é onde surgem muitas seitas, muitas heresias. Por quê? Leitura, porém com compreensão distorcida da Bíblia. E isso gera problemas futuros espirituais. A natureza de Deus revela pelos seus atributos, e nós encontramos os atributos de Deus aqui. Eu pego mais uma vez para dizer, é na busca do conhecimento. George Miller, como eu falei, leu 200 vezes ou mais a Bíblia, e quando morreu, o desejo dele era querer ter lido mais, conhecido mais. Precisava, nós precisamos isso. No 3.1, conhecendo os atributos de Deus, podemos saber quem Ele é. A palavra do Senhor diz que é pela árvore que se conhece os frutos, né? Ou pelos frutos que se conhece a árvore, né? E a nossa convivência com Deus, porque ali a gente leu que no viver diário, né? A nossa convivência com Deus nos dá a condição de saber, de ter a noção quem Deus é, né? De que adianta também só estudar, ler e não viver, né? Não sofrer a transformação, porque o conhecimento de Deus nos molda e precisamos nos deixar ser moldados, transformados. E é conhecendo é que sabemos, né? Deus é uma pessoa que tem o interesse de se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. Deus tem interesse, é interessante isso. Deus criou, somos criatura de Deus, criação de Deus, e Ele quer se relacionar. A Bíblia diz que Ele andava com Adão, né? Deus andou com Enoque, né? Deus falou frente a frente com Moisés, com Abraão. Eles não viram Deus, mas falaram com Deus. Jó. Deus quer ter esse relacionamento. E qual é essa forma que nós temos de ter esse relacionamento com Deus? Diário, né? É através da nossa oração, através do nosso louvor, através do nosso viver diário, nossa conduta, o nosso relacionamento, a nossa demonstração de amor, o amor ao próximo, enfim. Aleluia. É necessário aprofundarmos mais e mais conhecendo o Senhor Deus. Interessante aqui, ó. Nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. O subsídio, eu quero pegar uma frase aqui do subsídio que eu achei, todos são interessantes e todos referenciados, mas eu quero trazer aqui. Um conhecimento com resultado da fé e que envolve relacionamento e comprometimento com a verdade revelada. Esse é o conhecimento que Deus quer que tenhamos dele, com verdade da fé, né? Aleluia. 3.2. Conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra heresias e falsos ensinos. Isso aqui é tremendo, irmãos. Por quê? Porque
vem cada coisa hoje, e agora é que está vindo mesmo. O caminho via redes sociais aí é tremendo, você recebe tanta coisa, irmão. E se você não tiver um certo discernimento, acaba engolindo e causando danos na sua relação com Deus, porque o inimigo ele é astucioso e ele usa essas armadilhas para ele poder agir também. O tempo todo, irmão, a gente tem que estar orientando algumas pessoas. As pessoas vêm fazer questionamento, olha, e você fala, olha, não dê crédito a determinados assuntos, a determinadas pregações, calma, fique na sua. Olha, Deus tem aqui, Deus colocou para você um profeta, e Deus colocou um livro de profecias para a sua vida aqui, para você se pautar nele. Então, é importante, conhecendo os atributos, estar mais preparado para enfrentar as heresias e falsos ensinos, falsos mestres. O que tem hoje rolando aí na humanidade, falsos ensinos, falsos mestres, é tanta coiseira, que misericórdia. Só o sangue de Jesus. Aleluia. Olha só. Oséias continua incentivando e chamando a nossa atenção sobre o conhecimento. Olha só, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A situação que Israel vivia naquele tempo. Afastaram de Deus uma geração de Israel, foram várias, na verdade, que pagaram preço nos cativeiros, sofreram as consequências da falta de Deus, do desinteresse pelas coisas de Deus. Não são poucos, amados, os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos por mestres falsos que ensinam heresias. Isso aqui é um subsídio aqui da palavra, da lição. Então, são muitas situações. Amados, nós temos que cuidar. Esse negócio da pessoa vai daqui, cada dia vai num lugar aí. Não é isso. O seu canto de adoração, de louvar, de receber de Deus, nós temos o nosso local. Uma das determinações de Deus quando Deus ordenou a Moisés que tirasse o Israel lá do Egito, uma das determinações de Deus era que cada povo seguisse segundo o seu estandarte. E o que vem ser esse estandarte? A sua bandeira, a sua comunidade. Eram 12 tribos, então que cada um seguisse de forma organizada. Tribo de Judá, de José, enfim, mas que cada um seguisse segundo o seu estandarte. Hoje nós temos uma infinidade de estandartes, mas nós temos a nossa aqui. Nós defendemos essa aqui, representamos essa aqui. É importante isso. Conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Isso aqui é maravilhoso. A verdadeira adoração. A verdadeira adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito Santo. Olha lá. A verdadeira adoração, ela tem que ter essa presença da Trindade, Se revela no Pai, a verdade do Pai que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito Santo. A verdadeira adoração é aquela que é direcionada diretamente a Deus. É a Ele que tem que ser adorado.
E quanto mais vamos conhecendo, vamos aperfeiçoando a nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Tem um comentário interessante aqui. No subsídio diz assim: olha, canta o que vive, prega o que vive, adora porque crê, adora porque conhece a quem está adorando. Quando você faz isso com conhecimento de causa, porque você está adorando um Deus que vive e reina para frente, o louvor é perfeito, a adoração é perfeita, e Deus tem prazer de receber a adoração. A palavra diz que ela chega como cheiro suave diante das narinas do Senhor, como cheiro suave. Aleluia, glória a Deus. Bom, passei 1 minuto. Concluindo, eu quero só, antes de concluir aqui, ensinamos que, conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais quem Ele é, podemos estar mais preparados contra heresias e falsos ensinos e podemos dar-lhe verdadeira adoração. Concluindo, Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Os seus atributos são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Então tudo é de acordo com o conselho das suas vontades, né? É segundo a vontade dele. Nós vivemos isso, segundo a vontade dele. E é melhor que seja assim, irmãos, porque a vontade dele é melhor do que a nossa, com certeza. Com certeza. A próxima lição, lição 3, Deus Criador, a pastora Késia estará ministrando, né, no próximo domingo. E eu louvo a Deus por esta oportunidade que tive. Agradeço ao nosso pastor presidente, também aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Rael, presbítero Moacir, e a todos os irmãos que estão aqui. Espero ter contribuído com essa lição e com os propósitos dessa lição para com os irmãos, e dizer que eu aprendi bastante e vou aprender muito mais ainda, porque Deus, o propósito dele é esse, é que conheçamos um pouco mais dele sempre, tá bom? Convido os irmãos para que se coloquem em pé. Vamos orar em agradecimento a Deus por esse momento. Papai do céu, quero agradecer a Ti por essa oportunidade rica que nos concedeu. Pai, eu agradeço a Ti pelas bênçãos, pela presença do Teu Espírito, Pai, pela sabedoria, pelo meu entendimento. Eu Te louvo e Te agradeço. Eu sei que eu ganhei muito nesta manhã, e também que possamos, sim, ter aprendido mais e mais de Ti, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade maravilhosa. Aleluia, amém. Irmão Israel, muito obrigado. Deus continua abençoando, pastor. A paz do Senhor, irmãos. Irmão Sérgio, um livro que nos revela muito Deus nas nossas vidas hoje, né, os atributos de Deus, é o livro do profeta Jonas. Deus ordenou que Jonas fosse pregar em Nínive, e ele teve medo, ele não acreditou que Deus poderia dar graça, livrar ele, né, das mãos daquele povo. Então ele se escondeu dentro de um porão do navio, achando ele que lá ele estava escondido da presença de Deus, e não estava. Então assim, o livro de Jonas, me parece que faltou nele o conhecimento de Deus, e nos revela muito isso aí. Depois ele foi lançado nas profundezas do mar, e ele ainda não acreditou, que ele, na oração dele, falava que longe da tua presença eu fui lançado, né? Então ele não acreditava ainda que Deus estava vendo ele. Ele achava que estava longe da presença de Deus.
Outra coisa, quando ele pregou, Deus mandou de novo que ele fosse pregar a palavra. Ele pregou para os ninivitas, mas crendo ele somente na justiça de Deus. Ele não acreditou na misericórdia de Deus. Ele pregou, mas esperando que Deus fosse fazer justiça com aquele povo. E Deus teve que mostrar para ele, através de um ramo, de uma arvoreira, mostrar para ele a misericórdia de Deus que tinha conosco, ser humano, né? E ele não enxergou essa misericórdia de Deus para com o ser humano, infelizmente, né? Mas isso nos traz uma grande revelação de Deus nas nossas vidas. E foi muito bom essa lição, graças a Deus. Deus continua abençoando você. E eu quero justificar a ausência do pastor. Ele esteve aqui conosco no início, antes de começar, e ele teve que ir no Novo Planalto lá para marcar presença lá na Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia, ele foi lá visitar a congregação de Novo Planalto. E estamos aqui adorando a Deus, né? Estamos lutando, orando para Deus melhorar mais a nossa escola. Eu creio que nós logo vamos voltar ao normal, que a vacina já está bem adiantada. Espero que nós não precisa o prefeito, o governador fazer mais decreto, né? Mas eu creio que a partir do domingo que vem nós vamos já ter chamada, né? Vamos ter a sala de criança. Nós estamos trocando de coordenador de criança, porque a irmã Gislaine teve que ir embora para Vila Rica, mas já está adiantado já para nós colocar outra coordenadora para nos ajudar, né? E voltar ao normal a sala de criança, porque precisa. A nossa escola bíblica foi criada para crianças, e nós estamos gozando dessa misericórdia de Deus, dessa graça de participar da escola também, que alcançou até nós. Mas nós temos que prezar muito as nossas crianças, que realmente a nossa escola bíblica foi iniciada para as crianças, né? E Deus continua abençoando a cada um, né? Já estou conversando demais aqui. O pastor Marlúcio pode nos despedir, se tiver algum aviso, né? E nos abençoar com a bênção apostólica. Amém, irmãos? Vamos então à bênção apostólica. Foi muito bom nós nos reunirmos aqui nesta manhã. E Deus abençoe cada um dos irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Está terminado em nome de Jesus. Deus continue abençoando.